Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Logo de cara, somos jogados numa China meio alternativa, estilizada, exagerada de propósito, onde o Kung Fu não é só luta, é quase uma linguagem própria. A abertura mostra a temida Gangue do Machado, um grupo criminoso que domina a cidade inteira espalhando terror. Eles chegam dançando, literalmente, cantando e batendo machadinhas como se fosse um musical bizarro. E funciona. Em poucos minutos, o filme já mistura comédia, violência cartunesca e um clima absurdo que vira a marca registrada da história. No meio desse caos, aparece o nosso protagonista, Sing. E ele não é herói coisa nenhuma, pelo menos não ainda. Sing é um cara frustrado, quebrado, cheio de raiva do mundo e completamente perdido. Quando criança, ele sonhava em ser um grande mestre do Kung Fu, alguém que defendesse os fracos. Mas a vida deu umas pancadas tão fortes que ele cresceu acreditando que só os maus vencem. Então ele decide, se não dá para ser herói, melhor ser vilão, ou pelo menos fingir ser um. Sing anda pela cidade com o seu parceiro meio tapado, Bonnie, tentando se passar por membro da Gangue do Machado para extorquir pessoas. É aí que eles escolhem o pior lugar possível para aplicar o golpe, a Vila dos Porcos, um conjunto habitacional velho, feio, bagunçado, aparentemente cheio de gente comum e sem importância. Na cabeça do Sing, aquilo ali seria fácil, só que ele não fazia ideia de onde estava se metendo. A Vila dos Porcos é apresentada quase como uma piada visual. Tem gente lavando roupa, criança correndo, comerciantes brigando, tudo parece banal. O dono do lugar, um sujeito barrigudo, conhecido como Mestre das Terras, vive implicando com a esposa, a dona da vila, uma mulher de chinelo, cabelo preso e língua afiada. À primeira vista, são só figuras caricatas, mas o filme faz isso de propósito, porque nada ali é o que parece. Quando Sing tenta aplicar o golpe dizendo que é da Gangue do Machado, tudo dá errado. Ele é desmascarado, humilhado e vira motivo de piada. Só que, num golpe de azar, ou destino, a verdadeira Gangue do Machado aparece de verdade na vila. E aí o clima muda completamente. O que antes era comédia pastelão vira tensão pura. Os moradores entram em pânico, porque todo mundo sabe que essa gangue não brinca. Só que é nesse momento que o filme dá seu primeiro grande soco no espectador. Quando os capangas da gangue começam a ameaçar a vila, surgem três figuras improváveis: um alfaiate, um vendedor de macarrão e um carregador de mercadorias. Três caras aparentemente comuns, até meio patéticos. Em segundos, a farsa cai. Eles se revelam mestres lendários do Kung Fu, cada um com um estilo próprio, absurdamente poderoso. A luta que se segue é exagerada, estilizada, cheia de golpes impossíveis, corpos voando, impacto visual absurdo e, ao mesmo tempo, engraçada. É Kung Fu clássico homenageado e zoado ao mesmo tempo. Essa sequência é crucial porque estabelece o coração do filme. O Kung Fu verdadeiro está escondido nas pessoas mais simples, enquanto os vilões estilosos dependem mais de fama e brutalidade do que de honra ou disciplina. A Gangue do Machado é derrotada ali, humilhada, e aquilo mexe com o equilíbrio de poder da cidade inteira. Sing, que assiste tudo de longe, fica completamente confuso. Ele não entende como um lugar tão miserável pode esconder gente tão poderosa. Aquilo reacende algo dentro dele, mesmo que ele ainda não perceba. Ao invés de se inspirar imediatamente, ele reage do jeito errado. Tenta se aproximar ainda mais do mundo do crime, acreditando que ser mau é mais fácil do que encarar quem ele realmente é. Depois da surra vergonhosa que a Gangue do Machado leva na Vila dos Porcos, o clima muda totalmente. Até então, eles eram praticamente invencíveis. Mandavam na cidade inteira. Ninguém tinha coragem de olhar torto. Só que três moradores comuns acabaram com os caras como se fossem brinquedo. Aquilo não é só uma derrota, é uma humilhação pública. E bandido orgulhoso não deixa barato. O chefe da gangue, irritado e com a reputação manchada, decide que precisa de alguém realmente monstruoso para resolver o problema. Não dá mais para mandar capanga comum. Ele quer um demônio de verdade. Enquanto isso, Sing continua perdido no meio da própria frustração. Ele tenta se aproximar da gangue para provar que também é mau, que também serve para aquele mundo cruel. Só que, no fundo, dá para sentir que ele não nasceu para isso.
Toda a tentativa dele de ser vilão parece meio patética, meio forçada, quase triste. Ele quer ser respeitado, mas não sabe como. Tem uma cena forte nessa parte que mostra bem isso. E ele tenta assaltar uma vendedora de sorvete, que inclusive é a mesma menina que ajudou ele quando criança. Só que ele não consegue machucar ela de verdade. Fica tremendo, inseguro, com raiva de si mesmo. É como se o coração dele simplesmente se recusasse a virar cruel. Essa luta interna é silenciosa, mas pesa mais do que qualquer soco. Enquanto Sing se afunda nessa confusão, a gangue do Machado vai atrás de algo muito pior. Eles libertam um cara conhecido como a Fera. E sério, o nome não é exagero. O sujeito estava preso num manicômio, acorrentado, sujo, parecendo um mendigo velho e acabado. Quando a gente vê pela primeira vez, até parece piada. Magrelo, desleixado, meio maluco, mas é aquele tipo clássico de personagem que o filme adora. Parece lixo, mas é uma arma nuclear ambulante. Quando ele demonstra um pouquinho do poder, pronto, acabou a brincadeira. O cara é simplesmente absurdo. Velocidade impossível, força surreal, reflexos animalescos. Ele derrota guardas como se estivesse espantando moscas. E o pior, ele se diverte, sorri enquanto bate. É o primeiro personagem que realmente passa aquela sensação de perigo real, não só a coreografia estilosa. Ele não luta por honra, nem por dinheiro, nem por fama. Ele luta porque gosta, porque é violento por natureza. Isso contrasta totalmente com os mestres da Vila dos Porcos, que usam o Kung Fu como disciplina, proteção, quase filosofia de vida. A Fera é o oposto disso, Kung Fu como brutalidade pura. Quando a gangue leva esse monstro até a vila, você já sente que a coisa vai ficar feia. E fica. A tranquilidade falsa do lugar começa a rachar. Os moradores que antes pareciam invencíveis, agora enfrentam alguém que está em outro nível. As lutas deixam de ser só engraçadas e viram tensas de verdade. Cada confronto parece mais pesado, mais perigoso, com aquela sensação de que alguém pode não levantar depois. Ao mesmo tempo, Sing vai sendo puxado de volta para a vila, quase como se o destino estivesse empurrando ele para lá. Ele tenta fugir de quem ele é, mas sempre acaba voltando para o lugar onde existem pessoas que lutam por algo maior que ego ou dinheiro. É nessa parte que a gente começa a perceber claramente a história não é só sobre gangues ou Kung Fu espalhafatoso. É sobre o Sing escolhendo que tipo de pessoa ele quer ser. Ser mais um covarde tentando parecer mal? Ou encarar o medo e virar aquilo que ele sonhava quando criança? A guerra finalmente estoura na Vila dos Porcos. A Fera entra em cena de vez, sem mais brincadeira. Aquela aparência de mendigo some rapidinho quando ele começa a lutar sério. Cada golpe dele parece desrespeitar as leis da física. Ele atravessa paredes, quebra ossos como se fossem galhos secos e encara os mestres da vila sem o menor medo. O que antes parecia equilíbrio, agora vira desespero. Um a um, os mestres vão sendo derrotados, não por falta de habilidade, mas porque a Fera luta sem regra nenhuma. Ele não respeita técnica, tradição, nada, só violência pura. A vila, que era um refúgio escondido do mundo cruel, começa a ruir. E isso dói, porque a gente já se apegou àquele lugar estranho e às pessoas simples que no fundo só queriam viver em paz. É nesse caos que o verdadeiro segredo da vila vem à tona. O mestre das terras e sua esposa, a dona da vila, que viviam brigando por coisa boba, se revelam algo muito maior do que aparentavam. Eles não eram só administradores rabugentos, eram antigos mestres lendários, aposentados, que esconderam suas habilidades para escapar de um passado violento. Quando eles entram na luta, o tom muda completamente. A batalha deles contra a Fera é épica, exagerada, quase mítica. O Kung Fu ali vira poesia visual, movimentos perfeitos, golpes precisos, tudo fluindo como uma dança. Por um momento parece que o bem vai vencer. Parece. Mas a Fera não é um vilão comum. Ele se adapta, aprende e evolui durante a luta. E num momento brutal, ele derrota até esses mestres lendários. A esperança cai no chão junto com eles. E aí, sobra quem? Sing. O cara que passou o filme inteiro tentando ser vilão, fugindo do próprio coração, falhando em tudo que tentava fazer. Quando Sing tenta enfrentar a Fera, ele é destruído. Não é nem luta, é humilhação. Ossos quebrados, corpo esmagado, ele fica entre a vida e a morte. E é nesse ponto que o filme dá sua virada mais simbólica. Enquanto Sing está caído, quase morto, algo dentro dele finalmente se rompe. Não é ódio, não é vingança, é aceitação.
Ele para de tentar ser algo que não é, para de fingir, para de fugir. E aí acontece o impossível. O corpo dele começa a se transformar, as feridas se curam, a postura muda, a energia muda. Ele desperta como um verdadeiro mestre, desbloqueando o Kung Fu Supremo. Não porque treinou a vida inteira, mas porque finalmente deixou o medo e a raiva para trás. O poder sempre esteve ali, bloqueado por dentro. Quando Sing se levanta, o filme entra num modo quase espiritual. Ele não luta mais com esforço, ele flui. Cada movimento é calmo, preciso, poderoso. A fera, que até então parecia invencível, começa a sentir algo novo: medo. A luta final entre os dois é absurda, estilosa e ao mesmo tempo simples. Sing não precisa humilhar nem provar nada, ele apenas domina. Cada golpe desarma, neutraliza, encerra. Quando a fera tenta usar sua brutalidade, ela simplesmente não funciona mais. No final, Sing vence sem precisar matar. Ele escolhe outro caminho. Um caminho que o menino que sonhava em ser herói teria orgulho. A gangue do Machado acaba, o ciclo de violência se quebra e a Vila dos Porcos encontra paz novamente. Logo de cara, somos jogados numa China meio alternativa, estilizada, exagerada de propósito, onde o Kung Fu não é só luta, é quase uma linguagem própria. A abertura mostra a temida gangue do Machado, um grupo criminoso que domina a cidade inteira espalhando terror. Eles chegam dançando, literalmente, cantando e batendo machadinhas como se fosse um musical bizarro. E funciona. Em poucos minutos, o filme já mistura comédia, violência cartunesca e um clima absurdo que vira a marca registrada da história. No meio desse caos, aparece o nosso protagonista, Sing. E ele não é herói coisa nenhuma, pelo menos não ainda. Sing é um cara frustrado, quebrado, cheio de raiva do mundo e completamente perdido. Quando criança, ele sonhava em ser um grande mestre do Kung Fu, alguém que defendesse os fracos. Mas a vida deu umas pancadas tão fortes que ele cresceu acreditando que só os maus vencem. Então ele decide, se não dá para ser herói, melhor ser vilão, ou pelo menos fingir ser um. Sing anda pela cidade com o seu parceiro meio tapado, Bonnie, tentando se passar por membro da gangue do Machado para extorquir pessoas. É aí que eles escolhem o pior lugar possível para aplicar o golpe, a Vila dos Porcos, um conjunto habitacional velho, feio, bagunçado, aparentemente cheio de gente comum e sem importância. Na cabeça do Sing, aquilo ali seria fácil, só que ele não fazia ideia de onde estava se metendo. A Vila dos Porcos é apresentada quase como uma piada visual. Tem gente lavando roupa, criança correndo, comerciantes brigando, tudo parece banal. O dono do lugar, um sujeito barrigudo, conhecido como Mestre das Terras, vive implicando com a esposa, a dona da vila, uma mulher de chinelo, cabelo preso e língua afiada. À primeira vista, são só figuras caricatas, mas o filme faz isso de propósito, porque nada ali é o que parece. Quando Sing tenta aplicar o golpe dizendo que é da gangue do Machado, tudo dá errado. Ele é desmascarado, humilhado e vira motivo de piada. Só que, num golpe de azar, ou destino, a verdadeira gangue do Machado aparece de verdade na vila. E aí o clima muda completamente. O que antes era comédia pastelão vira tensão pura. Os moradores entram em pânico, porque todo mundo sabe que essa gangue não brinca. Só que é nesse momento que o filme dá seu primeiro grande soco no espectador. Quando os capangas da gangue começam a ameaçar a vila, surgem 3 figuras improváveis: um alfaiate, um vendedor de macarrão e um carregador de mercadorias. 3 caras aparentemente comuns, até meio patéticos. Em segundos, a farsa cai. Eles se revelam mestres lendários do Kung Fu, cada um com um estilo próprio, absurdamente poderoso. A luta que se segue é exagerada, estilizada, cheia de golpes impossíveis, corpos voando, impacto visual absurdo e, ao mesmo tempo, engraçada. É Kung Fu clássico homenageado e zoado ao mesmo tempo. Essa sequência é crucial porque estabelece o coração do filme. O Kung Fu verdadeiro está escondido nas pessoas mais simples, enquanto os vilões estilosos dependem mais de fama e brutalidade do que de honra ou disciplina. A gangue do Machado é derrotada ali, humilhada, e aquilo mexe com o equilíbrio de poder da cidade inteira. Sing, que assiste tudo de longe, fica completamente confuso. Ele não entende como um lugar tão miserável pode esconder gente tão poderosa. Aquilo reacende algo dentro dele, mesmo que ele ainda não perceba. Ao invés de se inspirar imediatamente, ele reage do jeito errado.
tenta se aproximar ainda mais do mundo do crime, acreditando que ser mau é mais fácil do que encarar quem ele realmente é. Depois da surra vergonhosa que a gangue do Machado leva na Vila dos Porcos, o clima muda totalmente. Até então, eles eram praticamente invencíveis. Mandavam na cidade inteira. Ninguém tinha coragem de olhar torto. Só que 3 moradores comuns acabaram com os caras como se fossem brinquedo. Aquilo não é só uma derrota, é uma humilhação pública. E bandido orgulhoso não deixa barato. O chefe da gangue, irritado e com a reputação manchada, decide que precisa de alguém realmente monstruoso para resolver o problema. Não dá mais para mandar capanga comum. Ele quer um demônio de verdade. Enquanto isso, Singh continua perdido no meio da própria frustração. Ele tenta se aproximar da gangue para provar que também é mau, que também serve para aquele mundo cruel. Só que no fundo, dá para sentir que ele não nasceu para isso. Toda a tentativa dele de ser vilão parece meio patética, meio forçada, quase triste. Ele quer ser respeitado, mas não sabe como. Tem uma cena forte nessa parte que mostra bem isso. E ele tenta assaltar uma vendedora de sorvete, que inclusive é a mesma menina que ajudou ele quando criança. Só que ele não consegue machucar ela de verdade. Fica tremendo, inseguro, com raiva de si mesmo. É como se o coração dele simplesmente se recusasse a virar cruel. Essa luta interna é silenciosa, mas pesa mais do que qualquer soco. Enquanto Singh se afunda nessa confusão, a gangue do Machado vai atrás de algo muito pior. Eles libertam um cara conhecido como A Fera. E sério, o nome não é exagero. O sujeito estava preso num manicômio, acorrentado, sujo, parecendo um mendigo velho e acabado. Quando a gente vê pela primeira vez, até parece piada. Magrelo, desleixado, meio maluco. Mas é aquele tipo clássico de personagem que o filme adora. Parece lixo, mas é uma arma nuclear ambulante. Quando ele demonstra um pouquinho do poder, pronto, acabou a brincadeira. O cara é simplesmente absurdo. Velocidade impossível, força surreal, reflexos animalescos. Ele derrota guardas como se estivesse espantando moscas. E o pior, ele se diverte, sorri enquanto bate. É o primeiro personagem que realmente passa aquela sensação de perigo real, não só a coreografia estilosa. Ele não luta por honra, nem por dinheiro, nem por fama. Ele luta porque gosta, porque é violento por natureza. Isso contrasta totalmente com os mestres da Vila dos Porcos, que usam o Kung Fu como disciplina, proteção, quase filosofia de vida. A Fera é o oposto disso, Kung Fu como brutalidade pura. Quando a gangue leva esse monstro até a vila, você já sente que a coisa vai ficar feia. E fica. A tranquilidade falsa do lugar começa a rachar. Os moradores que antes pareciam invencíveis, agora enfrentam alguém que está em outro nível. As lutas deixam de ser só engraçadas e viram tensas de verdade. Cada confronto parece mais pesado, mais perigoso, com aquela sensação de que alguém pode não levantar depois. Ao mesmo tempo, Singh vai sendo puxado de volta para a vila, quase como se o destino estivesse empurrando ele para lá. Ele tenta fugir de quem ele é, mas sempre acaba voltando para o lugar onde existem pessoas que lutam por algo maior que ego ou dinheiro. É nessa parte que a gente começa a perceber claramente a história não é só sobre gangues ou Kung Fu espalhafatoso. É sobre o Singh escolhendo que tipo de pessoa ele quer ser. Ser mais um covarde tentando parecer mal? Ou encarar o medo e virar aquilo que ele sonhava quando criança? A guerra finalmente estoura na Vila dos Porcos. A Fera entra em cena de vez, sem mais brincadeira. Aquela aparência de mendigo some rapidinho quando ele começa a lutar sério. Cada golpe dele parece desrespeitar as leis da física. Ele atravessa paredes, quebra ossos como se fossem galhos secos e encara os mestres da vila sem o menor medo. O que antes parecia equilíbrio, agora vira desespero. Um a um, os mestres vão sendo derrotados, não por falta de habilidade, mas porque a Fera luta sem regra nenhuma. Ele não respeita técnica, tradição, nada, só violência pura. A vila, que era um refúgio escondido do mundo cruel, começa a ruir. E isso dói, porque a gente já se apegou àquele lugar estranho e às pessoas simples que no fundo só queriam viver em paz. É nesse caos que o verdadeiro segredo da vila vem à tona. O mestre das terras e sua esposa, a dona da vila, que viviam brigando por coisa boba, se revelam algo muito maior do que aparentavam. Eles não eram só administradores rabugentos, eram antigos mestres lendários, aposentados, que esconderam suas habilidades para escapar de um passado violento.
Quando eles entram na luta, o tom muda completamente. A batalha deles contra a fera é épica, exagerada, quase mítica. O Kung Fu ali vira poesia visual, movimentos perfeitos, golpes precisos, tudo fluindo como uma dança. Por um momento parece que o bem vai vencer. Parece. Mas a fera não é um vilão comum. Ele se adapta, aprende, evolui durante a luta. E num momento brutal, ele derrota até esses mestres lendários. A esperança cai no chão junto com eles. E aí, sobra quem? Sing. O cara que passou o filme inteiro tentando ser vilão, fugindo do próprio coração, falhando em tudo que tentava fazer. Quando Sing tenta enfrentar a fera, ele é destruído. Não é nem luta, é humilhação. Ossos quebrados, corpo esmagado, ele fica entre a vida e a morte. E é nesse ponto que o filme dá sua virada mais simbólica. Enquanto Sing está caído, quase morto, algo dentro dele finalmente se rompe. Não é ódio, não é vingança, é aceitação. Ele para de tentar ser algo que não é, para de fingir, para de fugir. E aí acontece o impossível. O corpo dele começa a se transformar, as feridas se curam, a postura muda, a energia muda. Ele desperta como um verdadeiro mestre, desbloqueando o Kung Fu Supremo. Não porque treinou a vida inteira, mas porque finalmente deixou o medo e a raiva para trás. O poder sempre esteve ali, bloqueado por dentro. Quando Sing se levanta, o filme entra num modo quase espiritual. Ele não luta mais com esforço, ele flui. Cada movimento é calmo, preciso, poderoso. A fera, que até então parecia invencível, começa a sentir algo novo: medo. A luta final entre os dois é absurda, estilosa e ao mesmo tempo simples. Sing não precisa humilhar nem provar nada, ele apenas domina. Cada golpe desarma, neutraliza, encerra. Quando a fera tenta usar sua brutalidade, ela simplesmente não funciona mais. No final, Sing vence sem precisar matar. Ele escolhe outro caminho. Um caminho que o menino que sonhava em ser herói teria orgulho. A gangue do Machado acaba, o ciclo de violência se quebra e a Vila dos Porcos encontra paz novamente. Logo de cara, somos jogados numa China meio alternativa, estilizada, exagerada de propósito, onde o Kung Fu não é só luta, é quase uma linguagem própria. A abertura mostra a temida gangue do Machado, um grupo criminoso que domina a cidade inteira espalhando terror. Eles chegam dançando, literalmente, cantando e batendo machadinhas como se fosse um musical bizarro. E funciona. Em poucos minutos, o filme já mistura comédia, violência cartunesca e um clima absurdo que vira a marca registrada da história. No meio desse caos, aparece o nosso protagonista, Sing. E ele não é herói coisa nenhuma, pelo menos não ainda. Sing é um cara frustrado, quebrado, cheio de raiva do mundo e completamente perdido. Quando criança, ele sonhava em ser um grande mestre do Kung Fu, alguém que defendesse os fracos. Mas a vida deu umas pancadas tão fortes que ele cresceu acreditando que só os maus vencem. Então ele decide, se não dá para ser herói, melhor ser vilão, ou pelo menos fingir ser um. Sing anda pela cidade com seu parceiro meio tapado, Bone, tentando se passar por membro da gangue do Machado para extorquir pessoas. É aí que eles escolhem o pior lugar possível para aplicar o golpe, a Vila dos Porcos, um conjunto habitacional velho, feio, bagunçado, aparentemente cheio de gente comum e sem importância. Na cabeça do Sing, aquilo ali seria fácil, só que ele não fazia ideia de onde estava se metendo. A Vila dos Porcos é apresentada quase como uma piada visual. Tem gente lavando roupa, criança correndo, comerciantes brigando, tudo parece banal. O dono do lugar, um sujeito barrigudo, conhecido como Mestre das Terras, vive implicando com a esposa, a dona da vila, uma mulher de chinelo, cabelo preso e língua afiada. À primeira vista, são só figuras caricatas, mas o filme faz isso de propósito, porque nada ali é o que parece. Quando Sing tenta aplicar o golpe dizendo que é da gangue do Machado, tudo dá errado. Ele é desmascarado, humilhado e vira motivo de piada. Só que, num golpe de azar ou destino, a verdadeira gangue do Machado aparece de verdade na vila. E aí o clima muda completamente. O que antes era comédia pastelão vira tensão pura. Os moradores entram em pânico porque todo mundo sabe que essa gangue não brinca. Só que é nesse momento que o filme dá seu primeiro grande soco no espectador. Quando os capangas da gangue começam a ameaçar a vila, surgem 3 figuras improváveis: um alfaiate, um vendedor de macarrão e um carregador de mercadorias. 3 caras aparentemente comuns, até meio patéticos.
Em segundos, a farsa cai. Eles se revelam mestres lendários do Kung Fu, cada um com um estilo próprio, absurdamente poderoso. A luta que se segue é exagerada, estilizada, cheia de golpes impossíveis, corpos voando, impacto visual absurdo e, ao mesmo tempo, engraçada. É Kung Fu clássico homenageado e zoado ao mesmo tempo. Essa sequência é crucial porque estabelece o coração do filme. O Kung Fu verdadeiro está escondido nas pessoas mais simples, enquanto os vilões estilosos dependem mais de fama e brutalidade do que de honra ou disciplina. A gangue do Machado é derrotada ali, humilhada, e aquilo mexe com o equilíbrio de poder da cidade inteira. Sing, que assiste tudo de longe, fica completamente confuso. Ele não entende como um lugar tão miserável pode esconder gente tão poderosa. Aquilo reacende algo dentro dele, mesmo que ele ainda não perceba. Ao invés de se inspirar imediatamente, ele reage do jeito errado. Tenta se aproximar ainda mais do mundo do crime, acreditando que ser mau é mais fácil do que encarar quem ele realmente é. Depois da surra vergonhosa que a gangue do Machado leva na Vila dos Porcos, o clima muda totalmente. Até então, eles eram praticamente invencíveis. Mandavam na cidade inteira. Ninguém tinha coragem de olhar torto. Só que 3 moradores comuns acabaram com os caras como se fossem brinquedo. Aquilo não é só uma derrota, é uma humilhação pública. E bandido orgulhoso não deixa barato. O chefe da gangue, irritado e com a reputação manchada, decide que precisa de alguém realmente monstruoso para resolver o problema. Não dá mais para mandar capanga comum. Ele quer um demônio de verdade. Enquanto isso, Sing continua perdido no meio da própria frustração. Ele tenta se aproximar da gangue para provar que também é mau, que também serve para aquele mundo cruel. Só que no fundo, dá para sentir que ele não nasceu para isso. Toda a tentativa dele de ser vilão parece meio patética, meio forçada, quase triste. Ele quer ser respeitado, mas não sabe como. Tem uma cena forte nessa parte que mostra bem isso. E ele tenta assaltar uma vendedora de sorvete, que inclusive é a mesma menina que ajudou ele quando criança. Só que ele não consegue machucar ela de verdade. Fica tremendo, inseguro, com raiva de si mesmo. É como se o coração dele simplesmente se recusasse a virar cruel. Essa luta interna é silenciosa, mas pesa mais do que qualquer soco. Enquanto Sing se afunda nessa confusão, a gangue do Machado vai atrás de algo muito pior. Eles libertam um cara conhecido como A Fera. E sério, o nome não é exagero. O sujeito estava preso num manicômio, acorrentado, sujo, parecendo um mendigo velho e acabado. Quando a gente vê pela primeira vez, até parece piada. Magrelo, desleixado, meio maluco, mas é aquele tipo clássico de personagem que o filme adora. Parece lixo, mas é uma arma nuclear ambulante. Quando ele demonstra um pouquinho do poder, pronto, acabou a brincadeira. O cara é simplesmente absurdo, velocidade impossível, força surreal, reflexos animalescos. Ele derrota guardas como se estivesse espantando moscas. E o pior, ele se diverte, sorri enquanto bate. É o primeiro personagem que realmente passa aquela sensação de perigo real, não só a coreografia estilosa. Ele não luta por honra, nem por dinheiro, nem por fama. Ele luta porque gosta, porque é violento por natureza. Isso contrasta totalmente com os mestres da Vila dos Porcos, que usam o Kung Fu como disciplina, proteção, quase filosofia de vida. A Fera é o oposto disso, Kung Fu como brutalidade pura. Quando a gangue leva esse monstro até a vila, você já sente que a coisa vai ficar feia. E fica. A tranquilidade falsa do lugar começa a rachar. Os moradores que antes pareciam invencíveis, agora enfrentam alguém que está em outro nível. As lutas deixam de ser só engraçadas e viram tensas de verdade. Cada confronto parece mais pesado, mais perigoso, com aquela sensação de que alguém pode não levantar depois. Ao mesmo tempo, Sing vai sendo puxado de volta para a vila, quase como se o destino estivesse empurrando ele para lá. Ele tenta fugir de quem ele é, mas sempre acaba voltando para o lugar onde existem pessoas que lutam por algo maior que ego ou dinheiro. É nessa parte que a gente começa a perceber claramente a história não é só sobre gangues ou Kung Fu espalhafatoso. É sobre o Sing escolhendo que tipo de pessoa ele quer ser. Ser mais um covarde tentando parecer mal? Ou encarar o medo e virar aquilo que ele sonhava quando criança? A guerra finalmente estoura na Vila dos Porcos.
A fera entra em cena de vez, sem mais brincadeira. Aquela aparência de mendigo some rapidinho quando ele começa a lutar sério. Cada golpe dele parece desrespeitar as leis da física. Ele atravessa paredes, quebra ossos como se fossem galhos secos e encara os mestres da vila sem o menor medo. O que antes parecia equilíbrio, agora vira desespero. Um a um, os mestres vão sendo derrotados, não por falta de habilidade, mas porque a fera luta sem regra nenhuma. Ele não respeita técnica, tradição, nada, só violência pura. A vila, que era um refúgio escondido do mundo cruel, começa a ruir. E isso dói porque a gente já se apegou àquele lugar estranho e às pessoas simples que no fundo só queriam viver em paz. É nesse caos que o verdadeiro segredo da vila vem à tona. O mestre das terras e sua esposa, a dona da vila, que viviam brigando por coisa boba, se revelam algo muito maior do que aparentavam. Eles não eram só administradores rabugentos, eram antigos mestres lendários, aposentados, que esconderam suas habilidades para escapar de um passado violento. Quando eles entram na luta, o tom muda completamente. A batalha deles contra a fera é épica, exagerada, quase mítica. O Kung Fu ali vira poesia visual, movimentos perfeitos, golpes precisos, tudo fluindo como uma dança. Por um momento parece que o bem vai vencer. Parece. Mas a fera não é um vilão comum. Ele se adapta, aprende, evolui durante a luta. E num momento brutal, ele derrota até esses mestres lendários. A esperança cai no chão junto com eles. E aí, sobra quem? Sing. O cara que passou o filme inteiro tentando ser vilão, fugindo do próprio coração, falhando em tudo que tentava fazer. Quando Sing tenta enfrentar a fera, ele é destruído. Não é nem luta, é humilhação. Ossos quebrados, corpo esmagado, ele fica entre a vida e a morte. E é nesse ponto que o filme dá sua virada mais simbólica. Enquanto Sing está caído, quase morto, algo dentro dele finalmente se rompe. Não é ódio, não é vingança, é aceitação. Ele para de tentar ser algo que não é, para de fingir, para de fugir. E aí acontece o impossível. O corpo dele começa a se transformar, as feridas se curam, a postura muda, a energia muda. Ele desperta como um verdadeiro mestre, desbloqueando o Kung Fu Supremo. Não porque treinou a vida inteira, mas porque finalmente deixou o medo e a raiva para trás. O poder sempre esteve ali, bloqueado por dentro. Quando Sing se levanta, o filme entra num modo quase espiritual. Ele não luta mais com esforço, ele flui. Cada movimento é calmo, preciso, poderoso. A fera, que até então parecia invencível, começa a sentir algo novo: medo. A luta final entre os dois é absurda, estilosa e ao mesmo tempo simples. Sing não precisa humilhar nem provar nada, ele apenas domina. Cada golpe desarma, neutraliza, encerra. Quando a fera tenta usar sua brutalidade, ela simplesmente não funciona mais. No final, Sing vence sem precisar matar. Ele escolhe outro caminho. Um caminho que o menino que sonhava em ser herói teria orgulho. A gangue do Machado acaba, o ciclo de violência se quebra e a Vila dos Porcos encontra paz novamente. Logo de cara, somos jogados numa China meio alternativa, estilizada, exagerada de propósito, onde o Kung Fu não é só luta, é quase uma linguagem própria. A abertura mostra a temida gangue do Machado, um grupo criminoso que domina a cidade inteira espalhando terror. Eles chegam dançando, literalmente, cantando e batendo machadinhas como se fosse um musical bizarro. E funciona. Em poucos minutos, o filme já mistura comédia, violência cartunesca e um clima absurdo que vira a marca registrada da história. No meio desse caos, aparece o nosso protagonista, Sing. E ele não é herói coisa nenhuma, pelo menos não ainda. Sing é um cara frustrado, quebrado, cheio de raiva do mundo e completamente perdido. Quando criança, ele sonhava em ser um grande mestre do Kung Fu, alguém que defendesse os fracos. Mas a vida deu umas pancadas tão fortes que ele cresceu acreditando que só os maus vencem. Então ele decide, se não dá para ser herói, melhor ser vilão, ou pelo menos fingir ser um. Sing anda pela cidade com o seu parceiro meio tapado, Bone, tentando se passar por membro da gangue do Machado para extorquir pessoas. É aí que eles escolhem o pior lugar possível para aplicar o golpe, a Vila dos Porcos, um conjunto habitacional velho, feio, bagunçado, aparentemente cheio de gente comum e sem importância. Na cabeça do Sing, aquilo ali seria fácil, só que ele não fazia ideia de onde estava se metendo. A Vila dos Porcos é apresentada quase como uma piada visual. Tem gente lavando roupa, criança correndo, comerciantes brigando, tudo parece banal.
O dono do lugar, um sujeito barrigudo, conhecido como Mestre das Terras, vive implicando com a esposa, a dona da vila, uma mulher de chinelo, cabelo preso e língua afiada. À primeira vista, são só figuras caricatas, mas o filme faz isso de propósito, porque nada ali é o que parece. Quando Singh tenta aplicar o golpe dizendo que é da gangue do Machado, tudo dá errado. Ele é desmascarado, humilhado e vira motivo de piada. Só que, num golpe de azar ou destino, a verdadeira gangue do Machado aparece de verdade na vila. E aí o clima muda completamente. O que antes era comédia pastelão vira tensão pura. Os moradores entram em pânico porque todo mundo sabe que essa gangue não brinca. Só que é nesse momento que o filme dá seu primeiro grande soco no espectador. Quando os capangas da gangue começam a ameaçar a vila, surgem 3 figuras improváveis: um alfaiate, um vendedor de macarrão e um carregador de mercadorias. 3 caras aparentemente comuns, até meio patéticos. Em segundos, a farsa cai. Eles se revelam mestres lendários do Kung Fu, cada um com um estilo próprio, absurdamente poderoso. A luta que se segue é exagerada, estilizada, cheia de golpes impossíveis, corpos voando, impacto visual absurdo e, ao mesmo tempo, engraçada. É Kung Fu clássico homenageado e zoado ao mesmo tempo. Essa sequência é crucial porque estabelece o coração do filme. O Kung Fu verdadeiro está escondido nas pessoas mais simples, enquanto os vilões estilosos dependem mais de fama e brutalidade do que de honra ou disciplina. A gangue do Machado é derrotada ali, humilhada, e aquilo mexe com o equilíbrio de poder da cidade inteira. Singh, que assiste tudo de longe, fica completamente confuso. Ele não entende como um lugar tão miserável pode esconder gente tão poderosa. Aquilo reacende algo dentro dele, mesmo que ele ainda não perceba. Ao invés de se inspirar imediatamente, ele reage do jeito errado. Tenta se aproximar ainda mais do mundo do crime, acreditando que ser mau é mais fácil do que encarar quem ele realmente é. Depois da surra vergonhosa que a gangue do Machado leva na Vila dos Porcos, o clima muda totalmente. Até então, eles eram praticamente invencíveis. Mandavam na cidade inteira. Ninguém tinha coragem de olhar torto. Só que 3 moradores comuns acabaram com os caras como se fossem brinquedo. Aquilo não é só uma derrota, é uma humilhação pública. E bandido orgulhoso não deixa barato. O chefe da gangue, irritado e com a reputação manchada, decide que precisa de alguém realmente monstruoso para resolver o problema. Não dá mais para mandar a capanga comum. Ele quer um demônio de verdade. Enquanto isso, Singh continua perdido no meio da própria frustração. Ele tenta se aproximar da gangue para provar que também é mau, que também serve para aquele mundo cruel. Só que, no fundo, dá para sentir que ele não nasceu para isso. Toda a tentativa dele de ser vilão parece meio patética, meio forçada, quase triste. Ele quer ser respeitado, mas não sabe como. Tem uma cena forte nessa parte que mostra bem isso. Ele tenta assaltar uma vendedora de sorvete, que inclusive é a mesma menina que ajudou ele quando criança. Só que ele não consegue machucar ela de verdade. Fica tremendo, inseguro, com raiva de si mesmo. É como se o coração dele simplesmente se recusasse a virar cruel. Essa luta interna é silenciosa, mas pesa mais do que qualquer soco. Enquanto Singh se afunda nessa confusão, a gangue do Machado vai atrás de algo muito pior. Eles libertam um cara conhecido como A Fera. E sério, o nome não é exagero. O sujeito estava preso num manicômio, acorrentado, sujo, parecendo um mendigo velho e acabado. Quando a gente vê pela primeira vez, até parece piada. Magrelo, desleixado, meio maluco, mas é aquele tipo clássico de personagem que o filme adora. Parece lixo, mas é uma arma nuclear ambulante. Quando ele demonstra um pouquinho do poder, pronto, acabou a brincadeira. O cara é simplesmente absurdo, velocidade impossível, força surreal, reflexos animalescos. Ele derrota guardas como se estivesse espantando moscas. E o pior, ele se diverte, sorri enquanto bate. É o primeiro personagem que realmente passa aquela sensação de perigo real, não só a coreografia estilosa. Ele não luta por honra, nem por dinheiro, nem por fama. Ele luta porque gosta, porque é violento por natureza. Isso contrasta totalmente com os mestres da Vila dos Porcos, que usam o Kung Fu como disciplina, proteção, quase filosofia de vida. A Fera é o oposto disso. Kung Fu como brutalidade pura.
Quando a gangue leva esse monstro até a vila, você já sente que a coisa vai ficar feia. E fica. A tranquilidade falsa do lugar começa a rachar. Os moradores que antes pareciam invencíveis, agora enfrentam alguém que está em outro nível. As lutas deixam de ser só engraçadas e viram tensas de verdade. Cada confronto parece mais pesado, mais perigoso, com aquela sensação de que alguém pode não levantar depois. Ao mesmo tempo, Singh vai sendo puxado de volta para a vila, quase como se o destino estivesse empurrando ele para lá. Ele tenta fugir de quem ele é, mas sempre acaba voltando para o lugar onde existem pessoas que lutam por algo maior que ego ou dinheiro. É nessa parte que a gente começa a perceber claramente a história não é só sobre gangues ou kung fu espalhafatoso. É sobre o Singh escolhendo que tipo de pessoa ele quer ser. Ser mais um covarde tentando parecer mal? Ou encarar o medo e virar aquilo que ele sonhava quando criança? A guerra finalmente estoura na Vila dos Porcos. A fera entra em cena de vez, sem mais brincadeira. Aquela aparência de mendigo some rapidinho quando ele começa a lutar sério. Cada golpe dele parece desrespeitar as leis da física. Ele atravessa paredes, quebra ossos como se fossem galhos secos e encara os mestres da vila sem o menor medo. O que antes parecia equilíbrio, agora vira desespero. Um a um, os mestres vão sendo derrotados, não por falta de habilidade, mas porque a fera luta sem regra nenhuma. Ele não respeita técnica, tradição, nada, só violência pura. A vila, que era um refúgio escondido do mundo cruel, começa a ruir. E isso dói, porque a gente já se apegou àquele lugar estranho e às pessoas simples que no fundo só queriam viver em paz. É nesse caos que o verdadeiro segredo da vila vem à tona. O mestre das terras e sua esposa, a dona da vila, que viviam brigando por coisa boba, se revelam algo muito maior do que aparentavam. Eles não eram só administradores rabugentos, eram antigos mestres lendários, aposentados, que esconderam suas habilidades para escapar de um passado violento. Quando eles entram na luta, o tom muda completamente. A batalha deles contra a fera é épica, exagerada, quase mítica. O Kung Fu ali vira poesia visual, movimentos perfeitos, golpes precisos, tudo fluindo como uma dança. Por um momento parece que o bem vai vencer. Parece. Mas a fera não é um vilão comum. Ele se adapta, aprende e evolui durante a luta. E num momento brutal, ele derrota até esses mestres lendários. A esperança cai no chão junto com eles. E aí, sobra quem? Singh. O cara que passou o filme inteiro tentando ser vilão, fugindo do próprio coração, falhando em tudo que tentava fazer. Quando Singh tenta enfrentar a fera, ele é destruído. Não é nem luta, é humilhação. Ossos quebrados, corpo esmagado, ele fica entre a vida e a morte. E é nesse ponto que o filme dá sua virada mais simbólica. Enquanto Singh está caído, quase morto, algo dentro dele finalmente se rompe. Não é ódio, não é vingança, é aceitação. Ele para de tentar ser algo que não é, para de fingir, para de fugir. E aí acontece o impossível. O corpo dele começa a se transformar, as feridas se curam, a postura muda, a energia muda. Ele desperta como um verdadeiro mestre, desbloqueando o Kung Fu Supremo. Não porque treinou a vida inteira, mas porque finalmente deixou o medo e a raiva para trás. O poder sempre esteve ali, bloqueado por dentro. Quando Singh se levanta, o filme entra num modo quase espiritual. Ele não luta mais com esforço, ele flui. Cada movimento é calmo, preciso, poderoso. A fera, que até então parecia invencível, começa a sentir algo novo: medo. A luta final entre os dois é absurda, estilosa e ao mesmo tempo simples. Singh não precisa humilhar nem provar nada, ele apenas domina. Cada golpe desarma, neutraliza, encerra. Quando a fera tenta usar sua brutalidade, ela simplesmente não funciona mais. No final, Singh vence sem precisar matar. Ele escolhe outro caminho. Um caminho que o menino que sonhava em ser herói teria orgulho. A gangue do machado acaba, o ciclo de violência se quebra e a Vila dos Porcos encontra paz novamente. Logo de cara, somos jogados numa China meio alternativa, estilizada, exagerada de propósito, onde o Kung Fu não é só luta, é quase uma linguagem própria. A abertura mostra a temida gangue do Machado, um grupo criminoso que domina a cidade inteira espalhando terror. Eles chegam dançando, literalmente, cantando e batendo machadinhas como se fosse um musical bizarro. E funciona. Em poucos minutos, o filme já mistura comédia, violência cartunesca e um clima absurdo que vira a marca registrada da história. No meio desse caos, aparece o nosso protagonista, Singh. E ele não é herói coisa nenhuma, pelo menos não ainda.
Singh é um cara frustrado, quebrado, cheio de raiva do mundo e completamente perdido. Quando criança, ele sonhava em ser um grande mestre do Kung Fu, alguém que defendesse os fracos. Mas a vida deu umas pancadas tão fortes que ele cresceu acreditando que só os maus vencem. Então ele decide, se não dá para ser herói, melhor ser vilão, ou pelo menos fingir ser um. Singh anda pela cidade com seu parceiro meio tapado, Bone, tentando se passar por membro da gangue do Machado para extorquir pessoas. É aí que eles escolhem o pior lugar possível para aplicar o golpe, a Vila dos Porcos, um conjunto habitacional velho, feio, bagunçado, aparentemente cheio de gente comum e sem importância. Na cabeça do Singh, aquilo ali seria fácil, só que ele não fazia ideia de onde estava se metendo. A Vila dos Porcos é apresentada quase como uma piada visual. Tem gente lavando roupa, criança correndo, comerciantes brigando, tudo parece banal. O dono do lugar, um sujeito barrigudo, conhecido como Mestre das Terras, vive implicando com a esposa, a dona da vila, uma mulher de chinelo, cabelo preso e língua afiada. À primeira vista, são só figuras caricatas, mas o filme faz isso de propósito, porque nada ali é o que parece. Quando Singh tenta aplicar o golpe dizendo que é da gangue do Machado, tudo dá errado. Ele é desmascarado, humilhado e vira motivo de piada. Só que, num golpe de azar ou destino, a verdadeira gangue do Machado aparece de verdade na vila. E aí o clima muda completamente. O que antes era comédia pastelão vira tensão pura. Os moradores entram em pânico porque todo mundo sabe que essa gangue não brinca. Só que é nesse momento que o filme dá seu primeiro grande soco no espectador. Quando os capangas da gangue começam a ameaçar a vila, surgem 3 figuras improváveis: um alfaiate, um vendedor de macarrão e um carregador de mercadorias. 3 caras aparentemente comuns, até meio patéticos. Em segundos, a farsa cai. Eles se revelam mestres lendários do Kung Fu, cada um com um estilo próprio, absurdamente poderoso. A luta que se segue é exagerada, estilizada, cheia de golpes impossíveis, corpos voando, impacto visual absurdo e, ao mesmo tempo, engraçada. É Kung Fu clássico homenageado e zoado ao mesmo tempo. Essa sequência é crucial porque estabelece o coração do filme. O Kung Fu verdadeiro está escondido nas pessoas mais simples, enquanto os vilões estilosos dependem mais de fama e brutalidade do que de honra ou disciplina. A gangue do Machado é derrotada ali, humilhada, e aquilo mexe com o equilíbrio de poder da cidade inteira. Singh, que assiste tudo de longe, fica completamente confuso. Ele não entende como um lugar tão miserável pode esconder gente tão poderosa. Aquilo reacende algo dentro dele, mesmo que ele ainda não perceba. Ao invés de se inspirar imediatamente, ele reage do jeito errado. Tenta se aproximar ainda mais do mundo do crime, acreditando que ser mau é mais fácil do que encarar quem ele realmente é. Depois da surra vergonhosa que a gangue do Machado leva na Vila dos Porcos, o clima muda totalmente. Até então, eles eram praticamente invencíveis. Mandavam na cidade inteira. Ninguém tinha coragem de olhar torto. Só que 3 moradores comuns acabaram com os caras como se fossem brinquedo. Aquilo não é só uma derrota, é uma humilhação pública. E bandido orgulhoso não deixa barato. O chefe da gangue, irritado e com a reputação manchada, decide que precisa de alguém realmente monstruoso para resolver o problema. Não dá mais para mandar capanga comum. Ele quer um demônio de verdade. Enquanto isso, Singh continua perdido no meio da própria frustração. Ele tenta se aproximar da gangue para provar que também é mau, que também serve para aquele mundo cruel. Só que no fundo, dá para sentir que ele não nasceu para isso. Toda a tentativa dele de ser vilão parece meio patética, meio forçada, quase triste. Ele quer ser respeitado, mas não sabe como. Tem uma cena forte nessa parte que mostra bem isso. E ele tenta assaltar uma vendedora de sorvete, que inclusive é a mesma menina que ajudou ele quando criança. Só que ele não consegue machucar ela de verdade. Fica tremendo, inseguro, com raiva de si mesmo. É como se o coração dele simplesmente se recusasse a virar cruel. Essa luta interna é silenciosa, mas pesa mais do que qualquer soco. Enquanto Singh se afunda nessa confusão, a gangue do Machado vai atrás de algo muito pior. Eles libertam um cara conhecido como A Fera. E sério, o nome não é exagero. O sujeito estava preso num manicômio, acorrentado, sujo, parecendo um mendigo velho e acabado.
Quando a gente vê pela primeira vez, até parece piada. Magrelo, desleixado, meio maluco, mas é aquele tipo clássico de personagem que o filme adora. Parece lixo, mas é uma arma nuclear ambulante. Quando ele demonstra um pouquinho do poder, pronto, acabou a brincadeira. O cara é simplesmente absurdo, velocidade impossível, força surreal, reflexos animalescos. Ele derrota guardas como se estivesse espantando moscas. E o pior, ele se diverte, sorri enquanto bate. É o primeiro personagem que realmente passa aquela sensação de perigo real, não só a coreografia estilosa. Ele não luta por honra, nem por dinheiro, nem por fama. Ele luta porque gosta, porque é violento por natureza. Isso contrasta totalmente com os mestres da Vila dos Porcos, que usam o Kung Fu como disciplina, proteção, quase filosofia de vida. A fera é o oposto disso, Kung Fu como brutalidade pura. Quando a gangue leva esse monstro até a vila, você já sente que a coisa vai ficar feia. E fica. A tranquilidade falsa do lugar começa a rachar. Os moradores que antes pareciam invencíveis, agora enfrentam alguém que está em outro nível. As lutas deixam de ser só engraçadas e viram tensas de verdade. Cada confronto parece mais pesado, mais perigoso, com aquela sensação de que alguém pode não levantar depois. Ao mesmo tempo, Sing vai sendo puxado de volta para a vila, quase como se o destino estivesse empurrando ele para lá. Ele tenta fugir de quem ele é, mas sempre acaba voltando para o lugar onde existem pessoas que lutam por algo maior que ego ou dinheiro. É nessa parte que a gente começa a perceber claramente a história não é só sobre gangues ou Kung Fu espalhafatoso. É sobre o Sing escolhendo que tipo de pessoa ele quer ser. Ser mais um covarde tentando parecer mal? Ou encarar o medo e virar aquilo que ele sonhava quando criança? A guerra finalmente estoura na Vila dos Porcos. A fera entra em cena de vez, sem mais brincadeira. Aquela aparência de mendigo some rapidinho quando ele começa a lutar sério. Cada golpe dele parece desrespeitar as leis da física. Ele atravessa paredes, quebra ossos como se fossem galhos secos e encara os mestres da vila sem o menor medo. O que antes parecia equilíbrio, agora vira desespero. Um a um, os mestres vão sendo derrotados, não por falta de habilidade, mas porque a fera luta sem regra nenhuma. Ele não respeita técnica, tradição, nada, só violência pura. A vila, que era um refúgio escondido do mundo cruel, começa a ruir. E isso dói porque a gente já se apegou àquele lugar estranho e às pessoas simples que no fundo só queriam viver em paz. É nesse caos que o verdadeiro segredo da vila vem à tona. O mestre das terras e sua esposa, a dona da vila, que viviam brigando por coisa boba, se revelam algo muito maior do que aparentavam. Eles não eram só administradores rabugentos, eram antigos mestres lendários, aposentados, que esconderam suas habilidades para escapar de um passado violento. Quando eles entram na luta, o tom muda completamente. A batalha deles contra a fera é épica, exagerada, quase mítica. O Kung Fu ali vira poesia visual, movimentos perfeitos, golpes precisos, tudo fluindo como uma dança. Por um momento parece que o bem vai vencer. Parece. Mas a fera não é um vilão comum. Ele se adapta, aprende, evolui durante a luta. E num momento brutal, ele derrota até esses mestres lendários. A esperança cai no chão junto com eles. E aí, sobra quem? Sing. O cara que passou o filme inteiro tentando ser vilão, fugindo do próprio coração, falhando em tudo que tentava fazer. Quando Sing tenta enfrentar a fera, ele é destruído. Não é nem luta, é humilhação. Ossos quebrados, corpo esmagado, ele fica entre a vida e a morte. E é nesse ponto que o filme dá sua virada mais simbólica. Enquanto Sing está caído, quase morto, algo dentro dele finalmente se rompe. Não é ódio, não é vingança, é aceitação. Ele para de tentar ser algo que não é, para de fingir, para de fugir. E aí acontece o impossível. O corpo dele começa a se transformar, as feridas se curam, a postura muda, a energia muda. Ele desperta como um verdadeiro mestre, desbloqueando o Kung Fu supremo. Não porque treinou a vida inteira, mas porque finalmente deixou o medo e a raiva para trás. O poder sempre esteve ali, bloqueado por dentro. Quando Sing se levanta, o filme entra num modo quase espiritual. Ele não luta mais com esforço, ele flui. Cada movimento é calmo, preciso, poderoso. A fera, que até então parecia invencível, começa a sentir algo novo: medo. A luta final entre os dois é absurda, estilosa e ao mesmo tempo simples. Sing não precisa humilhar nem provar nada, ele apenas domina. Cada golpe desarma, neutraliza, encerra.
Quando a fera tenta usar sua brutalidade, ela simplesmente não funciona mais. No final, Singh vence sem precisar matar. Ele escolhe outro caminho. Um caminho que o menino que sonhava em ser herói teria orgulho. A gangue do Machado acaba, o ciclo de violência se quebra e a Vila dos Porcos encontra paz novamente. Logo de cara, somos jogados numa China meio alternativa, estilizada, exagerada de propósito, onde o Kung Fu não é só luta, é quase uma linguagem própria. A abertura mostra a temida gangue do Machado, um grupo criminoso que domina a cidade inteira espalhando terror. Eles chegam dançando, literalmente, cantando e batendo machadinhas como se fosse um musical bizarro. E funciona. Em poucos minutos, o filme já mistura comédia, violência cartunesca e um clima absurdo que vira a marca registrada da história. No meio desse caos, aparece o nosso protagonista, Singh. E ele não é herói coisa nenhuma, pelo menos não ainda. Singh é um cara frustrado, quebrado, cheio de raiva do mundo e completamente perdido. Quando criança, ele sonhava em ser um grande mestre do Kung Fu, alguém que defendesse os fracos. Mas a vida deu umas pancadas tão fortes que ele cresceu acreditando que só os maus vencem. Então ele decide, se não dá para ser herói, melhor ser vilão, ou pelo menos fingir ser um. Singh anda pela cidade com seu parceiro meio tapado, Bone, tentando se passar por membro da gangue do Machado para extorquir pessoas. É aí que eles escolhem o pior lugar possível para aplicar o golpe, a Vila dos Porcos, um conjunto habitacional velho, feio, bagunçado, aparentemente cheio de gente comum e sem importância. Na cabeça do Singh, aquilo ali seria fácil, só que ele não fazia ideia de onde estava se metendo. A Vila dos Porcos é apresentada quase como uma piada visual. Tem gente lavando roupa, criança correndo, comerciantes brigando, tudo parece banal. O dono do lugar, um sujeito barrigudo, conhecido como Mestre das Terras, vive implicando com a esposa, a dona da vila, uma mulher de chinelo, cabelo preso e língua afiada. À primeira vista, são só figuras caricatas, mas o filme faz isso de propósito, porque nada ali é o que parece. Quando Singh tenta aplicar o golpe dizendo que é da gangue do Machado, tudo dá errado. Ele é desmascarado, humilhado e vira motivo de piada. Só que, num golpe de azar ou destino, a verdadeira gangue do Machado aparece de verdade na vila. E aí o clima muda completamente. O que antes era comédia pastelão vira tensão pura. Os moradores entram em pânico porque todo mundo sabe que essa gangue não brinca. Só que é nesse momento que o filme dá seu primeiro grande soco no espectador. Quando os capangas da gangue começam a ameaçar a vila, surgem três figuras improváveis: um alfaiate, um vendedor de macarrão e um carregador de mercadorias. Três caras aparentemente comuns, até meio patéticos. Em segundos, a farsa cai. Eles se revelam mestres lendários do Kung Fu, cada um com um estilo próprio, absurdamente poderoso. A luta que se segue é exagerada, estilizada, cheia de golpes impossíveis, corpos voando, impacto visual absurdo e, ao mesmo tempo, engraçada. É Kung Fu clássico homenageado e zoado ao mesmo tempo. Essa sequência é crucial porque estabelece o coração do filme. O Kung Fu verdadeiro está escondido nas pessoas mais simples, enquanto os vilões estilosos dependem mais de fama e brutalidade do que de honra ou disciplina. A gangue do Machado é derrotada ali, humilhada, e aquilo mexe com o equilíbrio de poder da cidade inteira. Singh, que assiste tudo de longe, fica completamente confuso. Ele não entende como um lugar tão miserável pode esconder gente tão poderosa. Aquilo reacende algo dentro dele, mesmo que ele ainda não perceba. Ao invés de se inspirar imediatamente, ele reage do jeito errado. Tenta se aproximar ainda mais do mundo do crime, acreditando que ser mau é mais fácil do que encarar quem ele realmente é. Depois da surra vergonhosa que a gangue do Machado leva na Vila dos Porcos, o clima muda totalmente. Até então, eles eram praticamente invencíveis. Mandavam na cidade inteira. Ninguém tinha coragem de olhar torto. Só que três moradores comuns acabaram com os caras como se fossem brinquedo. Aquilo não é só uma derrota, é uma humilhação pública. E bandido orgulhoso não deixa barato. O chefe da gangue, irritado e com a reputação manchada, decide que precisa de alguém realmente monstruoso para resolver o problema. Não dá mais para mandar capanga comum. Ele quer um demônio de verdade. Enquanto isso, Singh continua perdido no meio da própria frustração. Ele tenta se aproximar da gangue para provar que também é mau,
que também serve para aquele mundo cruel. Só que no fundo, dá para sentir que ele não nasceu para isso. Toda a tentativa dele de ser vilão parece meio patética, meio forçada, quase triste. Ele quer ser respeitado, mas não sabe como. Tem uma cena forte nessa parte que mostra bem isso. E ele tenta assaltar uma vendedora de sorvete, que inclusive é a mesma menina que ajudou ele quando criança. Só que ele não consegue machucar ela de verdade. Fica tremendo, inseguro, com raiva de si mesmo. É como se o coração dele simplesmente se recusasse a virar cruel. Essa luta interna é silenciosa, mas pesa mais do que qualquer soco. Enquanto Sing se afunda nessa confusão, a gangue do Machado vai atrás de algo muito pior. Eles libertam um cara conhecido como a Fera. E sério, o nome não é exagero. O sujeito estava preso num manicômio, acorrentado, sujo, parecendo um mendigo velho e acabado. Quando a gente vê pela primeira vez, até parece piada. Magrelo, desleixado, meio maluco, mas é aquele tipo clássico de personagem que o filme adora. Parece lixo, mas é uma arma nuclear ambulante. Quando ele demonstra um pouquinho do poder, pronto, acabou a brincadeira. O cara é simplesmente absurdo, velocidade impossível, força surreal, reflexos animalescos. Ele derrota guardas como se estivesse espantando moscas. E o pior, ele se diverte, sorri enquanto bate. É o primeiro personagem que realmente passa aquela sensação de perigo real, não só a coreografia estilosa. Ele não luta por honra, nem por dinheiro, nem por fama. Ele luta porque gosta, porque é violento por natureza. Isso contrasta totalmente com os mestres da Vila dos Porcos, que usam o Kung Fu como disciplina, proteção, quase filosofia de vida. A Fera é o oposto disso, Kung Fu como brutalidade pura. Quando a gangue leva esse monstro até a vila, você já sente que a coisa vai ficar feia. E fica. A tranquilidade falsa do lugar começa a rachar. Os moradores que antes pareciam invencíveis, agora enfrentam alguém que está em outro nível. As lutas deixam de ser só engraçadas e viram tensas de verdade. Cada confronto parece mais pesado, mais perigoso, com aquela sensação de que alguém pode não levantar depois. Ao mesmo tempo, Sing vai sendo puxado de volta para a vila, quase como se o destino estivesse empurrando ele para lá. Ele tenta fugir de quem ele é, mas sempre acaba voltando para o lugar onde existem pessoas que lutam por algo maior que ego ou dinheiro. É nessa parte que a gente começa a perceber claramente a história não é só sobre gangues ou Kung Fu espalhafatoso. É sobre o Sing escolhendo que tipo de pessoa ele quer ser. Ser mais um covarde tentando parecer mal? Ou encarar o medo e virar aquilo que ele sonhava quando criança? A guerra finalmente estoura na Vila dos Porcos. A Fera entra em cena de vez, sem mais brincadeira. Aquela aparência de mendigo some rapidinho quando ele começa a lutar sério. Cada golpe dele parece desrespeitar as leis da física. Ele atravessa paredes, quebra ossos como se fossem galhos secos e encara os mestres da vila sem o menor medo. O que antes parecia equilíbrio, agora vira desespero. Um a um, os mestres vão sendo derrotados, não por falta de habilidade, mas porque a Fera luta sem regra nenhuma. Ele não respeita técnica, tradição, nada, só violência pura. A vila, que era um refúgio escondido do mundo cruel, começa a ruir. E isso dói, porque a gente já se apegou àquele lugar estranho e às pessoas simples que no fundo só queriam viver em paz. É nesse caos que o verdadeiro segredo da vila vem à tona. O mestre das terras e sua esposa, a dona da vila, que viviam brigando por coisa boba, se revelam algo muito maior do que aparentavam. Eles não eram só administradores rabugentos, eram antigos mestres lendários, aposentados, que esconderam suas habilidades para escapar de um passado violento. Quando eles entram na luta, o tom muda completamente. A batalha deles contra a Fera é épica, exagerada, quase mítica. O Kung Fu ali vira poesia visual, movimentos perfeitos, golpes precisos, tudo fluindo como uma dança. Por um momento parece que o bem vai vencer. Parece. Mas a Fera não é um vilão comum. Ele se adapta, aprende e evolui durante a luta. E num momento brutal, ele derrota até esses mestres lendários. A esperança cai no chão junto com eles. E aí, sobra quem? Sing. O cara que passou o filme inteiro tentando ser vilão, fugindo do próprio coração, falhando em tudo que tentava fazer. Quando Sing tenta enfrentar a Fera, ele é destruído. Não é nem luta, é humilhação. Ossos quebrados, corpo esmagado, ele fica entre a vida e a morte. E é nesse ponto que o filme dá sua virada mais simbólica.
Enquanto Singh está caído, quase morto, algo dentro dele finalmente se rompe. Não é ódio, não é vingança, é aceitação. Ele para de tentar ser algo que não é, para de fingir, para de fugir. E aí acontece o impossível. O corpo dele começa a se transformar, as feridas se curam, a postura muda, a energia muda. Ele desperta como um verdadeiro mestre, desbloqueando o Kung Fu Supremo. Não porque treinou a vida inteira, mas porque finalmente deixou o medo e a raiva para trás. O poder sempre esteve ali, bloqueado por dentro. Quando Singh se levanta, o filme entra num modo quase espiritual. Ele não luta mais com esforço, ele flui. Cada movimento é calmo, preciso, poderoso. A fera, que até então parecia invencível, começa a sentir algo novo: medo. A luta final entre os dois é absurda, estilosa e ao mesmo tempo simples. Singh não precisa humilhar nem provar nada, ele apenas domina. Cada golpe desarma, neutraliza, encerra. Quando a fera tenta usar sua brutalidade, ela simplesmente não funciona mais. No final, Singh vence sem precisar matar. Ele escolhe outro caminho. Um caminho que o menino que sonhava em ser herói teria orgulho. A gangue do Machado acaba, o ciclo de violência se quebra e a Vila dos Porcos encontra paz novamente. Logo de cara, somos jogados numa China meio alternativa, estilizada, exagerada de propósito, onde o Kung Fu não é só luta, é quase uma linguagem própria. A abertura mostra a temida gangue do Machado, um grupo criminoso que domina a cidade inteira espalhando terror. Eles chegam dançando, literalmente, cantando e batendo machadinhas como se fosse um musical bizarro. E funciona. Em poucos minutos, o filme já mistura comédia, violência cartunesca e um clima absurdo que vira a marca registrada da história. No meio desse caos, aparece o nosso protagonista, Singh. E ele não é herói coisa nenhuma, pelo menos não ainda. Singh é um cara frustrado, quebrado, cheio de raiva do mundo e completamente perdido. Quando criança, ele sonhava em ser um grande mestre do Kung Fu, alguém que defendesse os fracos. Mas a vida deu umas pancadas tão fortes que ele cresceu acreditando que só os maus vencem. Então ele decide, se não dá para ser herói, melhor ser vilão, ou pelo menos fingir ser um. Singh anda pela cidade com o seu parceiro meio tapado, Bone, tentando se passar por membro da gangue do Machado para extorquir pessoas. É aí que eles escolhem o pior lugar possível para aplicar o golpe, a Vila dos Porcos, um conjunto habitacional velho, feio, bagunçado, aparentemente cheio de gente comum e sem importância. Na cabeça do Singh, aquilo ali seria fácil, só que ele não fazia ideia de onde estava se metendo. A Vila dos Porcos é apresentada quase como uma piada visual. Tem gente lavando roupa, criança correndo, comerciantes brigando, tudo parece banal. O dono do lugar, um sujeito barrigudo, conhecido como Mestre das Terras, vive implicando com a esposa, a dona da vila, uma mulher de chinelo, cabelo preso e língua afiada. À primeira vista, são só figuras caricatas, mas o filme faz isso de propósito, porque nada ali é o que parece. Quando Singh tenta aplicar o golpe dizendo que é da gangue do Machado, tudo dá errado. Ele é desmascarado, humilhado e vira motivo de piada. Só que, num golpe de azar, ou destino, a verdadeira gangue do Machado aparece de verdade na vila. E aí o clima muda completamente. O que antes era comédia pastelão vira tensão pura. Os moradores entram em pânico, porque todo mundo sabe que essa gangue não brinca. Só que é nesse momento que o filme dá seu primeiro grande soco no espectador. Quando os capangas da gangue começam a ameaçar a vila, surgem três figuras improváveis: um alfaiate, um vendedor de macarrão e um carregador de mercadorias. Três caras aparentemente comuns, até meio patéticos. Em segundos, a farsa cai. Eles se revelam mestres lendários do Kung Fu, cada um com um estilo próprio, absurdamente poderoso. A luta que se segue é exagerada, estilizada, cheia de golpes impossíveis, corpos voando, impacto visual absurdo e, ao mesmo tempo, engraçada. É Kung Fu clássico homenageado e zoado ao mesmo tempo. Essa sequência é crucial porque estabelece o coração do filme. O Kung Fu verdadeiro está escondido nas pessoas mais simples, enquanto os vilões estilosos dependem mais de fama e brutalidade do que de honra ou disciplina. A gangue do Machado é derrotada ali, humilhada, e aquilo mexe com o equilíbrio de poder da cidade inteira. Singh, que assiste tudo de longe, fica completamente confuso. Ele não entende como um lugar tão miserável pode esconder gente tão poderosa.
Aquilo reacende algo dentro dele, mesmo que ele ainda não perceba. Ao invés de se inspirar imediatamente, ele reage do jeito errado. Tenta se aproximar ainda mais do mundo do crime, acreditando que ser mau é mais fácil do que encarar quem ele realmente é. Depois da surra vergonhosa que a gangue do Machado leva na Vila dos Porcos, o clima muda totalmente. Até então, eles eram praticamente invencíveis. Mandavam na cidade inteira. Ninguém tinha coragem de olhar torto. Só que 3 moradores comuns acabaram com os caras como se fossem brinquedo. Aquilo não é só uma derrota, é uma humilhação pública. E bandido orgulhoso não deixa barato. O chefe da gangue, irritado e com a reputação manchada, decide que precisa de alguém realmente monstruoso para resolver o problema. Não dá mais para mandar capanga comum. Ele quer um demônio de verdade. Enquanto isso, Singh continua perdido no meio da própria frustração. Ele tenta se aproximar da gangue para provar que também é mau, que também serve para aquele mundo cruel. Só que no fundo, dá para sentir que ele não nasceu para isso. Toda a tentativa dele de ser vilão parece meio patética, meio forçada, quase triste. Ele quer ser respeitado, mas não sabe como. Tem uma cena forte nessa parte que mostra bem isso. Ele tenta assaltar uma vendedora de sorvete, que inclusive é a mesma menina que ajudou ele quando criança. Só que ele não consegue machucar ela de verdade. Fica tremendo, inseguro, com raiva de si mesmo. É como se o coração dele simplesmente se recusasse a virar cruel. Essa luta interna é silenciosa, mas pesa mais do que qualquer soco. Enquanto Singh se afunda nessa confusão, a gangue do Machado vai atrás de algo muito pior. Eles libertam um cara conhecido como A Fera. E sério, o nome não é exagero. O sujeito estava preso num manicômio, acorrentado, sujo, parecendo um mendigo velho e acabado. Quando a gente vê pela primeira vez, até parece piada. Magrelo, desleixado, meio maluco, mas é aquele tipo clássico de personagem que o filme adora. Parece lixo, mas é uma arma nuclear ambulante. Quando ele demonstra um pouquinho do poder, pronto, acabou a brincadeira. O cara é simplesmente absurdo, velocidade impossível, força surreal, reflexos animalescos. Ele derrota guardas como se estivesse espantando moscas. E o pior, ele se diverte, sorri enquanto bate. É o primeiro personagem que realmente passa aquela sensação de perigo real, não só a coreografia estilosa. Ele não luta por honra, nem por dinheiro, nem por fama. Ele luta porque gosta, porque é violento por natureza. Isso contrasta totalmente com os mestres da Vila dos Porcos, que usam o Kung Fu como disciplina, proteção, quase filosofia de vida. A Fera é o oposto disso, Kung Fu como brutalidade pura. Quando a gangue leva esse monstro até a vila, você já sente que a coisa vai ficar feia. E fica. A tranquilidade falsa do lugar começa a rachar. Os moradores que antes pareciam invencíveis, agora enfrentam alguém que está em outro nível. As lutas deixam de ser só engraçadas e viram tensas de verdade. Cada confronto parece mais pesado, mais perigoso, com aquela sensação de que alguém pode não levantar depois. Ao mesmo tempo, Singh vai sendo puxado de volta para a vila, quase como se o destino estivesse empurrando ele para lá. Ele tenta fugir de quem ele é, mas sempre acaba voltando para o lugar onde existem pessoas que lutam por algo maior que ego ou dinheiro. É nessa parte que a gente começa a perceber claramente a história não é só sobre gangues ou Kung Fu espalhafatoso. É sobre o Singh escolhendo que tipo de pessoa ele quer ser. Ser mais um covarde tentando parecer mal? Ou encarar o medo e virar aquilo que ele sonhava quando criança? A guerra finalmente estoura na Vila dos Porcos. A Fera entra em cena de vez, sem mais brincadeira. Aquela aparência de mendigo some rapidinho quando ele começa a lutar sério. Cada golpe dele parece desrespeitar as leis da física. Ele atravessa paredes, quebra ossos como se fossem galhos secos e encara os mestres da vila sem o menor medo. O que antes parecia equilíbrio, agora vira desespero. Um a um, os mestres vão sendo derrotados, não por falta de habilidade, mas porque a Fera luta sem regra nenhuma. Ele não respeita técnica, tradição, nada, só violência pura. A vila, que era um refúgio escondido do mundo cruel, começa a ruir. E isso dói, porque a gente já se apegou àquele lugar estranho e às pessoas simples que no fundo só queriam viver em paz. É nesse caos que o verdadeiro segredo da vila vem à tona. O mestre das terras e sua esposa, a dona da vila, que viviam brigando por coisa boba, se revelam algo muito maior do que aparentavam.
Eles não eram só administradores rabugentos, eram antigos mestres lendários, aposentados, que esconderam suas habilidades para escapar de um passado violento. Quando eles entram na luta, o tom muda completamente. A batalha deles contra a fera é épica, exagerada, quase mítica. O Kung Fu ali vira poesia visual, movimentos perfeitos, golpes precisos, tudo fluindo como uma dança. Por um momento parece que o bem vai vencer. Parece. Mas a fera não é um vilão comum. Ele se adapta, aprende, evolui durante a luta. E num momento brutal, ele derrota até esses mestres lendários. A esperança cai no chão junto com eles. E aí, sobra quem? Sing. O cara que passou o filme inteiro tentando ser vilão, fugindo do próprio coração, falhando em tudo que tentava fazer. Quando Sing tenta enfrentar a fera, ele é destruído. Não é nem luta, é humilhação. Ossos quebrados, corpo esmagado, ele fica entre a vida e a morte. E é nesse ponto que o filme dá sua virada mais simbólica. Enquanto Sing está caído, quase morto, algo dentro dele finalmente se rompe. Não é ódio, não é vingança, é aceitação. Ele para de tentar ser algo que não é, para de fingir, para de fugir. E aí acontece o impossível. O corpo dele começa a se transformar, as feridas se curam, a postura muda, a energia muda. Ele desperta como um verdadeiro mestre, desbloqueando o Kung Fu Supremo. Não porque treinou a vida inteira, mas porque finalmente deixou o medo e a raiva para trás. O poder sempre esteve ali, bloqueado por dentro. Quando Sing se levanta, o filme entra num modo quase espiritual. Ele não luta mais com esforço, ele flui. Cada movimento é calmo, preciso, poderoso. A fera, que até então parecia invencível, começa a sentir algo novo: medo. A luta final entre os dois é absurda, estilosa e ao mesmo tempo simples. Sing não precisa humilhar nem provar nada, ele apenas domina. Cada golpe desarma, neutraliza, encerra. Quando a fera tenta usar sua brutalidade, ela simplesmente não funciona mais. No final, Sing vence sem precisar matar. Ele escolhe outro caminho. Um caminho que o menino que sonhava em ser herói teria orgulho. A gangue do machado acaba, o ciclo de violência se quebra e a Vila dos Porcos encontra paz novamente. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.